Bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhãs na TV. Manhãs na TV é um programa que eu acompanho sempre de segunda a sexta-feira, onde nós trazemos sempre para si o melhor da cultura e tradição portuguesa e também projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até nós. Sempre com o intuito de lhe trazer uma manhã bastante agradável, bastante tranquila e, acima de tudo, uma manhã bastante informativa, onde nós conhecemos e sabemos coisas fantásticas que os nossos convidados fazem. Se por acaso você tem um projeto e gostaria de vir aqui ao nosso programa, se por acaso não, você tem um projeto e gostaria de vir aqui ao nosso programa, nós temos todo o gosto em recebê-lo. Poderá, por exemplo, fazê-lo através do nosso e-mail, manhãsatv@gmail.com, através do nosso contacto telefónico que vai ser passando em rodapé e também através de mensagem privada no Facebook. Se o seu projeto é importante para si, ele também é importante para nós e para toda a nossa audiência do Manhãs na TV. É sempre um gosto estar consigo, fazer parte da sua manhã, para que você tenha assim um início de manhã espetacular e continue o seu dia da melhor forma. Sempre com esta força e com este impulso que nós gostamos muito de lhe dar aqui no Manhãs na TV, conversarmos um pouco, sabermos o que é que se está a passar, o que é que vai acontecendo e também nós estamos consigo também um pouquinho por todo o mundo, através da internet, pela Curiacos TV. Você consegue nos sintonizar e conseguimos estar consigo em qualquer parte do mundo onde você esteja. É sempre um gosto e um privilégio estar consigo. Também estamos, através do satélite Hispasat, no Norte de África, por toda a Europa, nos nossos canais nacionais. Portanto, não há desculpa para você não estar connosco de manhã. É sempre um gosto, conforme eu disse, estar consigo. Eu e toda a equipa do Manhãs na TV estamos sempre com programas fantásticos e convidados espetaculares. E você diz, eu gostaria até de saber o que é que se passou noutros programas ou de conhecer melhor como é que os temas que são abordados. Então, se subscrever o nosso canal no YouTube, você pode subscrevê-lo no Curiacos TV. Lá dentro terá todos os programas que fazem parte da grelha da Curiacos TV. Tem lá o Manhãs na TV, subscreve o nosso canal e você consegue ver todos os convidados desde o início, os programas completos para si, onde você também pode ver, rever e partilhar. Hoje nós vamos estar à conversa com a Margarida Ruivo, ela que nos vai falar acerca da casa ideal, decorar, remodelar e viver. Portanto, nós vamos ter uma conversa bastante interessante aqui com a Margarida e também nós vamos ter uma rúbrica onde vamos saber o que a Cátia Castro nos vai dizer acerca de alguns exercícios. Você vai gostar. E, sem mais demoras, nós vamos dar então início à conversa com a nossa convidada. Voltamos já. E já estamos de volta. Bom dia, Margarida. Bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigada eu pelo vosso convite. E este projeto da Casa Ideal, antes de nós entrarmos mais a fundo neste projeto e falarmos acerca dele, a Margarida vem de onde? Eu venho de Sintra. Venho mais propriamente de Rio do Moro, que é onde nós temos o nosso escritório da Casa Ideal. E este projeto da Casa Ideal já existe há alguns anos, não é? Tem mais Sim, ou menos já 8 anos e existe, tal. sim. Mas porquê que porquê que decidiram fazer este projeto? Então, eu mudei algumas vezes de casa e entretanto arrendei as casas que tinha e comecei a ficar com o bichinho. E às tantas começámos, eu e o meu marido, a comprar casas e a vender a título particular. Fazíamos no leilões, nos bancos, e optámos por criar a empresa. E já foi há cerca de 8 anos e é sem dúvida a minha paixão. Eu sinto-me como peixe na água. Como se costuma dizer. Vocês fazem várias coisas, não é? Dentro da Casa Ideal. Vocês dizem que a Casa Ideal é uma empresa focada no cliente desde o primeiro contacto. Portanto, o cliente é a vossa principal preocupação. Sem dúvida. E o que nós gostamos é de realizar sonhos, basicamente. E, portanto, desde que o cliente nos contacta, costumo dizer, até à escritura e mais além, não é? Porque eu estou sempre lá, estou sempre contactável e, portanto, é esse o nosso foco, sem dúvida, é realizar sonhos. E, portanto, normalmente ter a casa ideal é um sonho de qualquer pessoa, não é? Sim, mas também este projeto também deve ter sido um desafio para vocês. Sem dúvida. Até porque a Casa Ideal é uma empresa de compra e venda, é uma empresa de mediação imobiliária. Nós fazemos também a remodelação dos nossos imóveis e somos intermediários de crédito também. Portanto, vocês fazem muitas coisas exatamente para... não é quase como chave na mão. Sim, é como ter um leque
basicamente, com tudo de aquilo vários serviços. que é necessário. E também vocês decidiram também ter essas coisas todas, inclusive vocês têm, conforme já disse, né, parcerias com entidades bancárias, né, empresas na área de certificação energética, que é sempre tão importante, né, Sim. os transportes, a logística, o apoio jurídico, a publicidade, o marketing, a comunicação. Portanto, vocês abrangem uma série de serviços que realmente é tudo o que é necessário para a compra de um imóvel. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós temos várias parcerias para que o cliente não tenha que ir procurar no outro lado. Nós, desde sempre, fomos uma empresa digital e, portanto, temos também uma missão, temos também um foco, que é descomplicar. E para descomplicar, o que é que nós fazemos? Nós damos muito conteúdo nas nossas redes sociais, no nosso site. Não sei se posso eventualmente falar nas nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram, estamos presentes no TikTok também, no Facebook, LinkedIn, YouTube e o nosso site também, além das casas e tudo mais, temos também um menu de notícias, não é? Que faz sentido, notícias neste ramo imobiliário, e também o nosso blog ideal. Engraçado e curioso que na pandemia nós fazíamos questão de dar sempre as notícias positivas. Qualquer notícia positiva que aparecia, nós fazíamos sempre questão de divulgar, não só no site, como nas redes sociais. E quando você fala em notícias, fala notícias relacionadas com imóveis. Com o ramo imobiliário. Com o ramo imobiliário. Nomeadamente quando existe o arrendamento para jovens da Porta 65, isso é uma notícia também, não é? E porque há inscrições, há timings para fazer inscrições e tudo mais, e portanto nós estamos sempre atentos e estamos sempre lá para dar notícias e para informar também, temos alguns artigos, nomeadamente que documentos é que a pessoa precisa para comprar a sua casa ideal, que documentos é que precisa para vender, nomeadamente E mesmo a para pessoa, arrendar também, não é? sim, para arrendar também. A pessoa vendeu uma casa, neste caso comprou uma casa e precisa de alterar a morada fiscal. Como é que eu faço? Onde é que eu tenho que ir? Tenho que ir pessoalmente, online? E nós damos essa informação também para ajudar, para agilizar também todo o processo. Exato, de porque quem muitas vezes compra. nós falamos, às vezes, nesses termos e parece que é tudo muito fácil. Parece que é só chegar ali, a gente vai lá, faz a escritura, pronto, esse aqui já temos chave na mão. Mas não, há uma série de pormenores e de coisas que são necessárias fazer para que as coisas fiquem realmente como deve ser, não é? Porque não é só chegar ali no momento da escritura. Depois, o antes já é o que é, não é? Já é aquele peso e aquela... É muita essa- burocracia, É muita burocracia. E há que agilizar, há que descomplicar, há que ajudar e informar, porque as redes sociais dão-nos esse poder e dão-nos, e isso é uma missão, sem dúvida, não é? Mais do que vender, mais do que estar constantemente a promover os imóveis, não é? É importante porque o digital chega a muita gente e muitas vezes muitas pessoas vêm ter comigo, muitos clientes vêm ter comigo e que não sabem metade do que é necessário para comprar ou para vender uma casa e porque não chegaram às redes sociais, e eu faço sempre questão de as encaminhar para lá e estou disponível para ajudar sempre que necessário. E nós também, quando falamos em, por exemplo, adquirir um imóvel, não é? Há certas coisas e certos requisitos que são necessários fazer. Qual é exatamente, antes de nós entrarmos bem nisto, qual é exatamente o vosso público-alvo? Tem um público-alvo ou abrange todas as pessoas? Então, o nosso público-alvo é abrangente, embora nós temos vários projetos, nomeadamente o projeto de remodelação by Casa Ideal, que acho que eventualmente já vamos falar um bocadinho mais à frente. O nosso público-alvo é quem procura casa, mas depois temos casas para remodelar, como temos casas remodeladas, e portanto acaba por ser um bocadinho abrangente, porque a partir de uma certa idade praticamente toda a gente precisa de casa, não é? Seja para morar, seja para arrendar ou para vender. E quando nós pensamos em arrendar, por exemplo, ou ir comprar, procurar uma casa, qual é que deve ser a nossa primeira preocupação? Porque há coisas que nós precisamos de fazer antes de ir exatamente começar a procurar, não é? Sem dúvida. E isso também está presente nas nossas redes sociais. Nomeadamente, a primeira coisa a fazer, e que eu faço sempre questão de dizer a
toda a gente que vem ter comigo é fazer uma pré-aprovação, no caso da compra do imóvel, fazer uma pré-aprovação no banco. E o que é que isso quer dizer? Porque normalmente o que é que as pessoas fazem? Pedem uma simulação no banco. E então chegam ao banco e dizem, olha, eu quero comprar uma casa no valor de 150 mil, por exemplo. Quanto é que eu tenho que pagar? Qual é que é o prazo? E o banco faz uma simulação e a pessoa leva a simulação para casa. Mas aí não há nenhuma garantia de que o banco efetivamente vai emprestar. Ou que estaria interessado em? Claro, ou que a pessoa tem condições para comprar. A pré-aprovação é o quê? É entregar uma série de documentos que fazem sentido para que o banco analise e que normalmente pode ser aprovado em balcão ou normalmente sobe ao departamento de risco, que é o mais normal. E, portanto, daí vem uma pré-aprovação. E, portanto, o banco diz, ok, vocês podem comprar uma casa até X. Desde 2019, em 2019 saiu uma legislação em que qualquer pessoa que compre uma casa tem que ter pelo menos 10% para a entrada do imóvel. E, portanto, o banco só pode emprestar até 90%, mas depende sempre da avaliação. Não, antes eles entregavam o valor completo, não é? Já incluído muitas vezes a escritura, já incluindo muitas vezes as despesas todas extras. E às vezes a mobília, o carro, as viagens. Isso já foi há um bom tempo, sem dúvida. Há muitos anos. Sim, mas quando nós pensamos em adquirir uma casa, é apologista de que a pessoa deve. Eu estou-lhe a fazer essa pergunta porque eu vi lá essas coisitas maravilhosas que vocês explicam muito bem. É melhor uma pessoa comprar uma casa ou alugar uma casa? Ou arrendar? Ou pedir Quando nós compramos uma casa, a casa é nossa, sem dúvida, não é? Quando arrendamos uma casa, a casa não é nossa e nós podemos ter esta facilidade de eventualmente mudar de local sem grandes burocracias, sem ter que vender a casa e tudo mais. O que é que acontece? O mercado de arrendamento está caro, assim como as casas também, não é? Sim, sem dúvida. E, portanto, para arrendar uma casa com um valor tão avultado, muitas vezes é preferível comprar a casa, e até porque a mensalidade, o valor que vai pagar mensal, é muito, muito mais reduzido. A questão aqui prende-se com os 10% que a pessoa tem que dar inicialmente, portanto, da entrada, além de todos os custos de processo, que eu também faço questão de informar, porque não é só a entrada, temos os custos de processo, se houver financiamento, e temos os impostos a pagar ao Estado também. E, portanto, é preciso ter ali algum pé de meia, sem dúvida. Sim. O que também nos obriga a nós começarmos a fazer o nosso pezinho de meia mais cedo, não é? Aliás, o que devia ser uma prática comum, mas às vezes quando isso não é ensinado nas famílias, dentro de casa, não é? Às vezes fica um bocadinho difícil e já começamos a fazer esses pezinhos de meia mais tarde, quando ouvimos ou quando falamos ou quando alguém diz que faz. Mas sempre que possível nós devemos iniciar esse pezinho de meia o mais cedo possível, não é? Por exemplo, uma das formas de poder fazer isso, possivelmente, será muitas vezes quando os jovens, não é? Que já estão na fase dos jovens, mas ainda estão em casa e não têm problemas nenhuns. Depende, não é? Mas por norma não tem problemas nenhum de estar em casa dos pais, mas, por exemplo, já trabalha, já consegue, então, se está na casa dos pais, possivelmente, se calhar não consegue colocar algum dinheiro de parte, exatamente, não tem tantas despesas, consegue guardar um pouquinho, não é? E ao conseguir guardar um pouco, vai conseguindo fazer um pezinho de meia, pouquinho, não é? E às vezes eu acho muito engraçado, não tem graça nenhuma, mas que às vezes dizem, não, porque eu nunca vou conseguir, porque isto está tudo muito caro. Se nós não começarmos a amealhar, vai ser difícil. E vamos conseguir, porque nós conseguimos aquilo a que nos propomos, sem dúvida. Exatamente, nós conseguimos aquilo que nos propomos. E se nós conseguirmos então a pessoa conseguir ter esses 10%, não é, para adquirir a casa, neste caso para comprar, que foi uma lei que saiu há pouco tempo, não é? Sim. Acabamos por ter um pouco mais de salvaguarda. Isso também nos vai ajudar depois na mensalidade que fica? Esses 10%? Esses 10, sim, porque a partir de se não vai pedir os 100%, não é? É mais reduzido o valor de financiamento. Também houve outra questão que foi o prazo do financiamento também alterou e, portanto, baixou, não é? Nomeadamente havia bancos que emprestavam até aos 80%, até aos 80 anos, havia empréstimos de 40 anos e tudo mais, e agora tem a ver com a idade.
a idade da pessoa. Também saiu outra legislação. E, portanto, isto tudo ajuda também para que não aconteça o que aconteceu na crise, que foi basicamente as pessoas ficarem sem a casa, porque a partir do momento em que a Euribor sobe, não é? Fica mais complicado depois pagar a mensalidade. E, portanto, isto são basicamente regras e precauções também para que o financiamento seja uma coisa muito mais ágil e que não traga depois problemas futuros, sem Exato. dúvida. E muitas vezes a pessoa pensa, ok, eu vou comprar uma casa, mas daqui a uns anos eu já não quiser estar ali e quiser ir para outra casa. Pode arrendar, pode vender, mas acaba sempre, no meu ponto de vista, que é um bocado de leigo, não é? Que não sou experiente nestas coisas, mas acredito que acaba por ser, acabamos por conseguir poupar um pouco mais, não estamos tão sujeitos a uma subcarga mensal, não é? Digamos, de uma renda, por assim dizer, tão pesada, não é? Outra coisa que eu também vi, e que também achei muito interessante e que eu não sabia, que é acerca do IMI. Não é? Saiu também algo novo também acerca do IMI, que é o IMI familiar. Sim, sim. Como é que funciona isso do IMI O IMI familiar? familiar tem a ver também com o número de pessoas, aliás, com o número do agregado familiar. Essa informação também está no Instagram. Ou seja, isto é também outra notícia sobre o ramo imobiliário, e todas estas notícias fazem todo o sentido, porque existem tantas famílias numerosas que podiam ter esta informação e que é importante que chegar até essas Mas pessoas. esta parte que saiu do IMI familiar é recente. Sim, é recente. E em famílias numerosas conseguem isenção e conseguem muitos benefícios. Aliás, as famílias numerosas têm cada vez mais benefícios, até porque o que se pretende é basicamente que as pessoas tenham filhos, não é? Que o agregado familiar aumente, e para isso tem que haver benefícios para as famílias numerosas, sem dúvida. Em relação ao IMI também é interessante, porque as pessoas à partida sabem que têm isenção do IMI, mas acham que é só uma vez. E neste caso, se comprar 2 casas, poderá, na segunda casa, também pedir isenção do IMI. Portanto, 2 vezes na sua vida tem Porque em tem termos hipótese empresarial isso já não se justifica, já não é essa situação. Portanto, não. nós temos isenção do IMI no primeiro imóvel que vamos comprar no ano a seguir, mas depois já não temos. No caso da empresa, o que faz mais sentido é o IMT, ou seja, o Imposto Municipal sobre Transações Onerosas, que é um imposto forte, não é? E, portanto, todas as empresas que compram para revenda, têm 3 anos para vender o imóvel, e estão isentas de IMT, portanto, desse imposto que o particular tem obrigatoriamente que pagar. De qualquer forma, também existem algumas isenções. E normalmente tem direito, se eu comprar e vender uma casa no ano anterior, tenho direito à isenção no ano seguinte. Sim. Nomeadamente a título particular também, se eu comprar uma casa e aumentar 2 letras do certificado energético, posso ter direito também à isenção do IMT. O certificado energético é algo que existia, mas não se dava muita atenção. Aqui estamos a falar há uma série de anos atrás, né? Nós não somos dinossauros, não somos, não, mas as coisas vão mudando e há coisas que a gente sabe e que agora nós sabemos que está diferente. Em termos de porquê que é necessário ter o certificado energético? Porque muitas vezes nós ouvimos, mesmo quando é em questões de remodelação, às vezes os clientes dizem, então, mas para que é que eu preciso de certificado? É preciso eu ter? Tem que estar mesmo? Qual é a necessidade do certificado energético? Inicialmente não era necessário o certificado energético. O certificado, agora sim, é obrigatório para quem arrenda, para quem vende. Para quê? Basicamente tem a ver com a energia, com o conforto do imóvel, e, portanto, é uma informação para o cliente quando compra o imóvel, não só para saber que tipo de conforto, mesmo no que respeita à castelharia, no que respeita ao piso, por exemplo, se tem piso radiante, se tem algum tipo de aquecimento na casa, se tem eventualmente painéis solares, e, portanto, se não houver um conforto de uma classificação grande, o que é que a pessoa pode fazer para lá chegar e para ter uma casa mais confortável? E porquê? Também a nível de energia, se eu tiver uma casa confortável, uma boa castelharia, aí eu consigo não gastar tanto dinheiro e energia para aquecer o imóvel também.
não é? Portanto, dá informação ao cliente o que é que ele pode fazer para tornar a casa mais confortável e também não gastar tanta energia. Sim, porque hoje em dia é muito importante, não é? Essa questão da energia e como é que nós gerimos, não é? É muito importante. E para além de... há pouco estávamos a falar do que é necessário antes... Desculpem, que é uma pré-aprovação. Mas depois, quando nós vamos procurar a casa, qual são, o que é que nós temos que ter em conta? Porque há vários fatores, não é? Sim, sem dúvida. Além da pré-aprovação, ou seja, é o primeiro passo, sem dúvida, a pré-aprovação, e aí sim, o banco diz-nos, pode procurar uma casa até X e, portanto, nós emprestamos. Claro que há sempre a questão da avaliação. A avaliação é sempre uma incógnita e temos que contar com a avaliação. Para que, se eventualmente a avaliação não chegar, tem que haver aqui capitais próprios para colmatar aqui um bocadinho. A seguir, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho essa informação também no nosso site e nas nossas redes sociais, que é os filtros na pesquisa. Se eu for pesquisar uma casa, eu vou comprar uma casa, eu tenho a pré-aprovação e vou procurar entre os 100 e os 150 mil. Mas não ponho filtros. E então, começo a ver casas deslumbrantes, casas fantásticas, casas maravilhosas e depois, quando olho para o preço, ups! O preço é muito elevado e, portanto, eu não consigo lá chegar. E depois, quando vamos ver casas num valor menor, é sempre mais complicado porque depois é difícil que alguma casa nos agrade. Portanto, segundo passo, não é? A seguir à pré-aprovação é, sem dúvida, os filtros na pesquisa. Portanto, o que é que eu quero procurar? Uma casa em Lisboa, pode ser em Lisboa, Concelho de Cascais, Concelho de Oeiras, no Porto, ou onde seja, e o valor. É importante também perceber que tipo de requisitos é que para mim são eliminatórios ou são essenciais, neste caso. Tem que ter uma varanda obrigatoriamente, porque tem eventualmente um cão, por exemplo. Tem que ter... Ou porque gostamos de ter no nosso jardim, na nossa varanda, não é? Vamos lá as nossas dúvida. plantinhas e fazemos aquilo o nosso jardim paradisíaco, não é? Pomos ali umas cadeirinhas e tal e temos um sítio para relaxar. Ou tem que ser mesmo um elevador, porque não há hipótese, e eu não quero mesmo uma casa sem elevador. E há aqui lareira, também é um dos requisitos que as pessoas procuram muito. E coloco todos os requisitos e aí sim vou procurar e marcar as minhas visitas para conhecer e para encontrar, basicamente, a casa ideal. Sem dúvida. Mas também há algo que eu acho que é extremamente importante, que é a localização. Porque muitas vezes nós escolhemos uma casa e a casa é fantástica e tem exatamente as assoalhadas que nós pretendemos, a área que nós pretendemos, são grandes, são espaçosas, tudo isso, mas muitas vezes depois a localização às vezes não é a melhor, não é? Principalmente se nós temos filhos. Não é? E, por exemplo, se nem toda a gente na casa conduz, se nem toda a gente na casa tem carro, não é? Se nem toda a gente, se as pessoas têm horários também, eu acho que também deve ter atenção, não é? Porque o trânsito é caótico. Exatamente. Então, a parte da localização também é importante quando nós fazemos essa pesquisa, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É importante perceber se temos filhos, vamos ter que colocar os nossos filhos na escola, que tipo de escola. Normalmente há muitas pessoas que procuram as casas pelas escolas também, não é? Portanto, eu quero colocar o meu filho naquela escola e, portanto, vou procurar naquela zona. Mas neste momento, e desde há uns anos para cá, que os valores estão francamente altos e, portanto, nem sempre nós conseguimos aquilo que queremos e que pretendemos. Mas é muito importante a localização, não só também perceber se há transportes perto, mas as escolas, sem dúvida, que é a parte mais importante. E depois as acessibilidades, para que a pessoa vá trabalhar, não é? E se tiver um horário das 9 às 6, é sempre importante conseguir perceber se faz sentido levar o carro, se faz sentido estar ao pé do metro, ao pé do comboio. E tudo isso tem que ser tido em conta, porque depois a pessoa vai viver lá. Portanto... E muitas vezes quando não se pensa nisso, não é? Acaba por ser uma desmotivação depois, mesmo que nós gostamos muito da casa, mas é sempre quase um stress todos os dias para chegar a casa, para ir, porque essas coisas não foram pensadas. Então, comprar uma casa, não é? Ou mesmo arrendar uma casa, ou não quer comprar, mas quer arrendar, não é? Quer pagar uma renda da casa, são várias coisas que têm que ser tomadas em atenção.
não é? E mesmo com tanta evolução que nós temos, não é? Por exemplo, há locais onde não há transportes suficientes, Sim. ou os transportes públicos não estão ainda muito bem ali naquela área, e eu tenho que pensar, não é? Se eu tiver filhos, será que eu vou levar os meus filhos todos os dias para a escola? Será que quando eles ficarem mais velhos conseguem ir sozinhos para a escola? Têm transportes, Sim. não têm? Tem que se fazer todas Tem que essas se fazer questões, essas- tem que se, eu costumo dizer, colocar no papel e perceber o que é efetivamente importante. Há muitas pessoas que compram a casa e pensam, não, o meu fim de semana é que vai ser bom e tudo mais, mas depois durante a semana acaba por ser um bocado um inferno. E eu costumo dizer que comprar a casa não é como comprar um par de sapatos. Exatamente. E portanto é muito importante, nomeadamente a orientação solar, que é uma coisa também muito importante para a energia da casa, para o conforto da casa e até mesmo para poupar também alguma energia no que respeita ao aquecimento da casa e tudo mais. Isso é extremamente importante porque, por exemplo, eu gosto de casas com muita claridade, né? Onde entre muito sol, muita claridade, que a gente consiga aproveitar bem o dia com luz natural. E eu aqui há uns anos estávamos a ver umas casas, eu e o meu marido, e eu estava a dizer ao senhor que nos estava a falar, e eu estava a dizer, eu gosto deste lado porque este lado é que é ótimo, porque apanha o sol. Sim. Nós tínhamos ido, acho que era à meia da manhã, ou perto da hora do almoço, e eu estava a ver o sol entrar ali por aquelas janelas todas, e eu disse, Sim. este lado é que é o ideal, portanto, se for, terá que ser deste lado. Sim. Ele disse, não, Sara, tem que ser do outro. E eu disse, então porquê? Porque o outro lado, nós muitas vezes não temos essa noção. O outro lado é que apanha o sol o dia todo. Portanto, apanhamos o nascer e o pôr do sol. Se for virada a sul, eventualmente E isso é muito importante, porque nós às vezes pensamos, a minha casa é tão fria, não apanha tanto sol, tenho sempre sombra, tenho sempre o reflexo dos outros prédios. Mas isso também é uma coisa muito importante. É, sem dúvida, é muito importante. E também no que respeita à questão lá está, do conforto da casa, da energia. E isso é uma questão que engraçado. Eu já fiz várias visitas com chineses, com pessoas chinesas, e eles têm muita atenção a isso e mal entram, ligam logo a bússola. E eu tenho uma bússola no meu telemóvel também, que sempre que entro numa casa, sempre que compro uma casa ou sempre que angario uma casa, a primeira coisa que eu vejo é a orientação solar, para informar também o cliente, porque muitas vezes as pessoas entram e perguntam qual a orientação solar, e muitas vezes não perguntam. Sim. E eu faço questão de dizer, porque é importante e tem a ver também com a energia da própria casa, não é? Outra questão é os vizinhos, também a envolvência, parques infantis também, comércio. Há pessoas que gostam de ter comércio à sua porta, não é? E há outras que preferem andar de carro e ir aos shoppings, o que seja. E, portanto, tudo isso tem que ser tido em conta para que, efetivamente, comprem a casa ideal, sem dúvida. Exatamente. E, Margarida, o que é que acha de nós fazermos uma pausazita assim para um exercíciozinho? Parece-me bem. Parece-lhe bem, não parece? Então nós vamos fazer uma pausazita, mas nós vamos fazer aqui, mas você aí não, porque agora você vai estar com a Cátia Castro, que nos vai trazer umas dicas sobre exercícios. Nós voltamos já. Olá, o meu nome é Cátia Castro, sou personal trainer e fitness coach e hoje estou aqui para fazermos um treino em conjunto. Vamos nos focar muito mais na perda de peso, portanto, peguem numa garrafa de água para se manterem hidratados durante todo o treino e qualquer dor, qualquer desconforto, por favor, parem logo a atividade física, tá? Então vamos lá queimar essas calorias. Vamos começar aqui como se tivéssemos uma corda, mas ela não existe, e vamos só saltitar de um lado para o outro. E se sentir mais confortável, até pode mesmo saltar com os dois pés juntos. Quem não está confortável, roda aqui as mãozinhas e balança a anca de um lado para o outro, contraindo esse abdominal, respirando. Quanto mais respirarem, menos se cansam, acreditem em mim. E vamos fazer aí durante 30 segundos até passarmos ao próximo exercício. Inspirar, expirar, relaxar, próximo. Então, vamos afastar mais as nossas pernas e vamos fazer um agachamento. Mas este agachamento tem um salto. Inspira, baixa e sobe. Inspirou, baixou, saltou em cima. Inspira, desce, salta, inspira, salta. Contraiam os vossos glúteos na subida, o vosso abdominal. Olhem sempre para o chão e têm que conseguir ver a pontinha dos vossos pés.
precisarem de beber água, bebam. Vamos passar para o terceiro exercício. Fazer jumping jacks. Então, inspira, abre. Expira, fecha. Mas agora vamos dar aqui mais uma intensidade ao nosso movimento. Respirar. Manter durante alguns segundos. Quase. E relaxa, respira. Quarto exercício. Então, vamos tocar no chão, saltar, ok? Toca no chão e tem que dobrar, fletir as vossas pernas. Toca, salta. Toca aqui embaixo, salta. Toca, salta. Toca, salta, saltar. Próximo. No próximo exercício, o que é que nós vamos fazer? É como se uma perna fosse para um lado, mantemos sempre um apoio. Então, esta aqui cruza atrás, depois trocou, tá? Aqui, aqui. Respira, cruza atrás, mantém o tronco inclinado para a frente. Dobra sempre o joelho, estica bem lá atrás, cruza e baixou. Se precisar pode beber água. Vamos perceber que começam a sentir aí o calorzinho. Vamos voltar ao primeiro. Let's go. Aqui. Respira. Solta. Contrai o abdômen. Costas direitas. E mantém sempre o foco na respiração. E vamos lá, descansar. É este o momento, beber água, voltar a carregar as baterias para o próximo. Agachamento com salto. Sentou, saltou. Senta, salta. Senta, salta. Não se esqueçam. Têm que conseguir ver a ponta dos vossos pés. Contrair glúteos. Contrair o abdômen. E saltar o mais alto que vocês conseguirem. E relaxou. Continua a respirar. Vamos para o próximo. Os jumping jacks. Let's go. Espera em cima, solta em baixo. Mantém o abdominal contraído. E bora lá. Tenho aqui uma opção. Para quem se cansar, podem fazer assim, ok? Quem se sentir que já está extremamente cansado, faz esta opção, tá? Não há necessidade de nos sentirmos mal. Importante é fazer as coisas bem. E relaxa, respira, bebe água. Next. Toca no chão. É importante jogar a bacia para baixo, tá? Tocou aqui, depois saltou. Senta, salta. Senta, salta. Senta, salta. Bora. Ninguém vai desistir. Se estiverem cansados, a mesma coisa. Podem só tocar, subir. Toca, toca e sobe, tá? Mas não parou. Isso. Relaxa. Bebe água. Next. O cruzado. Cruza. Mantém sempre
o tronco para a frente, o joelho fletido, outra perna estica, lá para trás. Bora. Ninguém desiste. Opção, toca e toca. Não precisam de estar no movimento do salto. Podem fazer um bocadinho mais lento. E relaxou. Vamos fazer mais uma ronda. Portanto, se ninguém desistiu, então não vão desistir agora, que já só falta uma volta. Bora lá. Preparados? Let's go. Salta para um lado. Salta para o outro. Esta é a opção fácil, difícil. É aqui. Os pés juntos. Saltar, ok? E está quase. Aguentem. E parou. Vamos lá. Senta, salta. Salta. Eu sei que já é a terceira ronda e que podem estar cansados. Por isso podem só descer, subir. É importante é que mantenham a força nos calcanhares. Ninguém para, apenas se torna mais fácil. E relaxou. Quem precisar, bebe água, abram as janelas. Mas ninguém vai desistir, que estamos mesmo a terminar. Respira. E vamos lá. Jumping jacks. E calma. Já só faltam 2. Então bora lá. Tocou, saltou. Toca, salta. Toca, salta. Toca e salta. Estamos quase. Já sabem, tem a opção de sentar, descer, tocar, subir. Olha sempre para o chão. Bora. Recuperar só um bocadinho. Passar para o último. Aqui. Cruzou. E pronto, porque é o último. Eu deixo. Podem cruzar. Sem o salto. Aos corajosos. Vamos aí saltar. E respirar. Beber água. Espero que tenham gostado. E que continuem sempre a fazer atividade física para melhorar as vossas vidas e também a qualidade da vossa vida, tá? Obrigada. E nós já estamos de volta. Gostou dos exercícios aqui da nossa Cátia? Gostou, não gostou? Espetacular. E agora nós vamos continuar a nossa conversa, que nós estamos aqui a ter uma conversa ótima e que eu sei que também lhe está a esclarecer algumas dúvidas e também está a ajudar a si, que está aí desse lado. É sempre um gosto estar consigo de manhã. Procura-se casa para relação séria com família feliz. Já viu? É verdade. Isto é o que faz a casa ideal, sim, não é? Sem dúvida. Vamos falar também acerca deste projeto espetacular que vocês têm, que é a remodelação by Casa Ideal, mas também, hoje em dia, ainda se compra muitos imóveis em Portugal. Sim, sem dúvida. As pessoas hoje em dia preferem comprar, sem dúvida, até porque, como eu já disse anteriormente, o arrendamento está mesmo muito em alta. A única questão é eu ter os capitais próprios para comprar. Antigamente, e na altura dos meus pais, comprava-se muita casa para a vida, não é? Sim. E, portanto, ficavam com a casa até, sei lá, até sei lá quando. Hoje em dia as pessoas vão mudando de casa, porque a família vai crescendo, porque vão mudando de trabalho, porque eventualmente até podem ir para o exterior, e também existe muito a questão da pessoa comprar casa, comprar outra casa e arrendar aquela que tem.
ou então vender, dependendo. Mas as pessoas vão trocando de casa. Eu tenho vários clientes em que já lhes vendi várias casas, sim. Isso é muito importante, nós estarmos numa casa em que nós gostamos também e fazermos e também termos a noção do tamanho que nós precisamos. Claro que se nós vamos ter família, ok, não posso ter só com um quarto, não é? Convém ter mais uma ou duas divisões, mas fazer sempre uma escolha consciente. Sim, isso é muito importante, não é? Sem dúvida. Remodelação by Casa Ideal. É o quê? É o nosso bebê e é o nosso projeto. É um projeto que nós fazemos com muita dedicação e muito carinho. Anteriormente nós subcontratávamos a remodelação. Hoje em dia somos nós que a fazemos e, portanto, fazemos-lo de uma forma fantástica, de uma forma, entregamos-nos completamente. E o que é que nós fazemos? Nós compramos o imóvel, juntamente com a arquiteta fazemos o projeto para agilizar o espaço, até porque quando se faz uma remodelação conseguimos optimizar o espaço, o layout, não é, da casa. Fazemos a remodelação, temos sempre um toque diferente, inventamos sempre ali qualquer coisa, não só a zona do open space, fazemos muitas vezes open space, portanto a cozinha e a sala ligados, e a casa de banho também tem sempre um toque diferente. Nós queremos primar pela diferença, queremos dar atenção a cada detalhe e fazer diferente. E depois temos um miminho, como eu costumo dizer, que é o cantinho do café. Então, quem compra um imóvel da remodelação by Casa Ideal, deste projeto, tem sempre um kit do café, que é uma máquina Nespresso, as cápsulas do café, 2 chávenas, o suporte, e temos sempre uma plantinha com um vaso bonito. E, portanto, fazemos sempre ali um cantinho muito agradável e que a pessoa até pode beber um café, depois de comprar a casa, beber um café enquanto espera pelo transporte dos móveis e tudo mais, enquanto espera pelo técnico, pelo operador de TV Cabo, que seja. E é sempre uma coisa, é sempre um miminho. Quem não gosta de receber um miminho, quem não gosta de ter uma casa diferente, não é? Isso é muito importante. Hoje em dia, disse ainda há pouco que as pessoas procuram também mais agora o open space. Não é? Sim. Pronto. Eu não sou muito apologista do open space, mas sei que há umas coisas fantásticas, não é? Sim. Que a gente depois, quando não quer o open space, não é? A gente tem umas portinhas, não é? Que ficam assim encaixadinhas dentro, a gente... Sim, eventualmente Fecha, pode-se colocar. prontos. Hoje em dia... Exato, É portanto tudo dá muito sempre mais para otimizar, portanto acaba por ser um open space espetacular também, mas hoje em dia nós estamos-nos a voltar muito para uma casa não com tantas paredes, né? Uma casa onde conseguimos interagir em qualquer espaço onde nós tenhamos. E não é? mais convívio, sem dúvida. É importante também ter uma zona social distinguida, separada da zona privada, principalmente quem tem filhos, não é? Para poder estar à vontade num jantar, enquanto os filhos estão eventualmente a descansar, não é? A questão dos fumos hoje em dia já praticamente não existe, até porque os exaustores são bons e tudo mais. E lindos e maravilhosos. Sem dúvida. E fazemos sempre questão. E nós equipamos a cozinha toda, não é? E fazemos sempre questão de fazer diferente e de colocar ou uma ilha ou colocar uma península e, portanto, nós fazemos-lo com muito carinho, sem dúvida. Ter uma ilha ou ter uma península são coisas diferentes. Sim. A ilha normalmente não encosta a lado nenhum. A península normalmente encosta a uma parede, sim. Mas é sem dúvida ter ali uma bancada para poder não só estar a cozinhar com os amigos, para ter uma parte de banca, uns bancos altos, para poder eventualmente não ter uma mesa da cozinha, ter aquela bancada também fica muito engraçado. Normalmente, nas nossas redes sociais temos sempre fotos e vídeos do antes e depois, que eu acho que é fantástico, que as pessoas ficam maravilhadas, porque quem entra numa casa por remodelar nem sempre consegue visualizar a remodelação e realmente fica fantástico. Antigamente as casas tinham sempre aquela madeira mais escura, aquele tom mais pesado. Hoje em dia já não é tanto assim. Sim, já existem cores mais clean. Até porque o que se faz muito e o que faz todo o sentido é que a casa esteja muito
mais clean, mais clara, porque depois a pessoa coloca Mais a decoração. espaçosa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque antigamente com os nossos pais as casas estavam sempre muito cheias, não é? Sim, sem dúvida. E não só, havia muitos cantos e cantinhos e nichos. Nós remodelamos muitas casas antigas, não é? E que elas parece que ficam o dobro com uma remodelação, porque ficam mais amplas, ficam mais claras, têm mais luz, fica sem dúvida fantástico. E depois a pessoa pode decorar de amarelo, de azul, de vermelho, do que quiser, porque a casa fica muito clean. Nós também fazemos questão de colocar arrumação numa casa, que é uma coisa fulcral, Sim. sem dúvida. E temos sempre uma luz LED nos roupeiros, que eu acho que faz todo o sentido. Abrir à noite não se consegue ver nada. E, portanto, temos assim estes miminhos. Na casa de banho, em vez de um espelho, temos sempre uma moldura de talha dourada ou prateada, o que seja, que também fica bonito, dá outro toque. E nós fazemos-lo com muito gosto, sem dúvida. E é uma paixão. E vocês, quando compram, não é, e fazem essa remodelação nesse imóvel, ou quando faz essa remodelação by Casa Ideal, essa remodelação, quando é feita, já é feita também de encontro ao gosto do cliente? Ou não? Depende, embora há muitas casas que nós vendemos, que nós remodelamos, a remodelação by Casa Ideal, em que as pessoas já estão na lista para querer comprar. Porquê? Porque já viram os outros projetos, já sabem onde é que nós vamos remodelar e muitas vezes é ao gosto do cliente quando ele entra na fase inicial. Porquê? Porque para que a obra seja rápida, não é? Para agilizar todo o processo, nós fazemos as encomendas com alguma antecedência, até porque as coisas nós estamos na era do imobiliário, não é? E, portanto, nem sempre existem os materiais que nós queremos e temos que fazer as encomendas muito mais cedo. Sem dúvida. Eu tenho uma pergunta para si. Está preparado para ser ainda mais feliz? Com a casa ideal, nós não é? ficamos sem dúvida muito mais felizes. Porque a casa ideal é o quê? Basicamente, a casa ideal é preencher os requisitos que nós procuramos. É fazer o check dos requisitos que fazem sentido para nós, não é? E, entretanto, aproveito em todas as escrituras, Sim. nomeadamente nas escrituras dos imóveis da remodelação by Casa Ideal, nós oferecemos um miminho. E este miminho tem uma mensagem, que é uma mensagem que nos define. E eu gostava de lhe oferecer esse miminho, que aqui está. E aqui está a mensagem, se quiser ver, entretanto, qual é que é a nossa mensagem. Porquê é que estamos ligados? Olha, até com a minha roupa. Espetáculo. Porquê é que nós estamos ligados? Vamos ver porquê é que estamos ligados. Oh, tão bonito. Porque ter sorte dá trabalho. E é esse, sem dúvida, o nosso lema. Geralmente as pessoas, quando falam da Persistir. sorte, dizem, tive sorte. Mas não, a sorte dá trabalho. Sem dúvida. Não é? A sorte dá muito trabalho. E é preciso tão sermos bonito. resilientes, sermos persistentes. Temos para a senhora e temos também para o homem. Porque a escritura é um dia marcante. É um dia marcante. A escritura é um dia muito importante e porque é algo que nós... Eu vou colocar aqui para não... Muito obrigada, adorei. Eu gosto muito destas coisitas assim, fofinhas, lindas e maravilhosas. E nós também. E a escritura é sempre um momento muito importante porque é a realização, muitas vezes, e grande parte das vezes, de um sonho, né, de algo, principalmente de uma casa, principalmente quando é a nossa primeira casa, não é? É a coisa mais fantástica que existe, nós podemos fazer a escritura da nossa casa, não é? E depois, ao longo dos anos, quando nós vamos... mesmo mudando de casa e com os nossos filhos e tudo, é sempre uma animação. É sempre uma animação. Sem dúvida. Muito giro. Mas a escritura é algo importante, não é? E trazer esse dia, ficar com esse dia na memória, não é? Com estes miminhos também ajuda bastante, não é? E o que é que você tem ali naquelas bisnacas? Eu estou muito curiosa. Isso é o quê? Isto é outro miminho da Casa Ideal e que normalmente nós oferecemos a todas as pessoas com quem lidamos, porque faz todo o sentido dar a conhecer a Casa Ideal e ao mesmo tempo é sempre um impacto, uma reação muito engraçada. Portanto, pode abrir
Ui. para ver o que é que normalmente eu costumo dizer, abra com cuidado, é importante. É importante abrir com cuidado. Sim, sem dúvida. Cuidado. Ok. Sim. É uma caneta. É. É uma caneta. É, sem dúvida. Mas E que dá parecia outra imenso coisa. jeito. Parecia uma bisnaga. Lá Sei que está. você estava a dizer para abrir com cuidado. Assim, porque como nós fazemos remodelação, a ideia é isso ser um tubo de tinta. Nós ainda tentámos colocar aí um pingo do lado de fora, mas com a gráfica não deu. E, portanto, é essa a ideia. É essa a ideia, ser um tubo de tinta, ser uma coisa diferente, ser um impacto, ser um miminho, e isso também faz a diferença. Voltando à questão da escritura, nós temos sempre estes miminhos, e na escritura, lá está, é o check da realização do sonho, sem dúvida. E há sempre, na escritura há sempre uma história para contar de todo o processo, desde que o cliente veio ter connosco, e é sempre um momento marcante, sem dúvida. E há sempre uma lágrima no canto do olho, que é muito engraçado. É muito engraçado. Portanto, seja comprar, seja arrendar, você pode sempre recorrer aqui à Casa Ideal com a Margarida, com a sua equipa fantástica. E como é que tem sido, como é que você tem visto a Casa Ideal, o crescimento da Casa Ideal? Porque ela já tem alguns anos, não é? Sim. Já não é um bebê, não é? Já está mais crescido, já está a dar os seus passos sozinho. Como é que você tem visto o crescimento? É assim, inicialmente nós começámos e, portanto, as pessoas ainda não nos conheciam, etc. Portanto, hoje em dia eu tenho muitas pessoas que ficam satisfeitas e que me recomendam, e as pessoas quando vêm ter comigo para que eu lhes venda a casa, ou para procurar alguma casa, ou para intermediação de crédito, já vêm com confiança e já vêm com uma história feliz, e isso é fantástico. Através das redes sociais também chegamos a muitas pessoas, vendemos também muitas casas através das redes sociais, porque mais do que vender casas, nós informamos, ajudamos, descomplicamos, e isso faz com que as pessoas, com que demonstre que nós também temos autoridade nesta área, portanto, conhecemos, sabemos o que estamos a fazer, e isso é muito importante para quem nos procura. E que não está só a vender por vender, está a vender porque quer o melhor para a outra pessoa, não é? Quer que a outra pessoa tenha uma relação feliz, não é? Com a sua própria casa, porque a casa é um dos locais onde nós passamos muito tempo. Sim. Embora hoje em dia, pronto, devido também aos nossos horários de trabalho, muitas vezes não passamos muito tempo, mas é um local sempre onde nós todos os dias lá vamos, não é? Estamos um bocadinho, e tem que ser um dia que seja, tem que ser um momento que seja bom para nós, bom para quem está connosco, para a nossa família, para quem partilha a casa connosco. Então, comprar uma casa, adquirir uma casa é sempre uma coisa bastante consciente, que se deve fazer sempre com os pés bem assentos no chão. E devemos perceber como fazê-lo, os pontos importantes, o que é que nós devemos avaliar, e ter alguém sempre ao nosso lado com experiência e que nos sugira e que nos apoie e que nos ajude, e que a pessoa não vou pensar em burocracias, não vou pensar em mais nada, só vou pensar naquilo que efetivamente eu quero. E a Margarida faz o resto. Margarida, onde é que podemos encontrar a Margarida e a Casa Ideal? A Margarida está em todo lado, como eu costumo dizer, através das redes sociais, através do site, através do WhatsApp, através do e-mail, e, portanto, o nosso site é www.casa-ideal.pt. O Instagram é só procurar por Margarida Ruivo, a Casa Ideal, não é? E, portanto, nós estamos em todas as redes sociais, e eu desloco-me para todo lado. Portanto, é só falar comigo. Eu só tenho um número de telefone, não tenho mais. E, portanto, quando eventualmente eu não atendo, rapidamente eu respondo e devolvo a chamada. E lá estarei eu. Margarida, foi um gosto. Muito obrigada por ter vindo. Igualmente. Acho que tem que vir cá mais vezes para a gente falarmos mais, para sempre coisas certeza. fantásticas. E muito obrigada por ter vindo. Até uma Obrigada próxima. eu. E espero que tenham gostado deste programa. Hoje foi um programa fantástico. Onde aqui a nossa Margarida descomplicou aqui muitas coisas aqui do Casa Ideal. No próximo programa nós contamos consigo. Até lá, um beijinho grande. Tchau, tchau.